Foram ao cemitério despedir-se do filho, mas o que encontraram lá não era um adeus, era um começo que nenhum dos dois soube nomear. O que faz uma desconhecida a chorar na campa do meu filho? A voz de Helena Monteiro cortou o ar como algo afiado. Não era um grito, era pior que um grito. Era o tom de quem tem o poder de nomear as pessoas e tirar-lhes esse nome na mesma frase. Valentina levantou-se devagar. Tinha Sofia apertada contra o peito e a bebé, que tinha estado a dormir, abriu os olhos com um sobressalto. 2 ou 3 pessoas que visitavam campas próximas pararam. Não disseram nada, só olharam. Senhora, eu conhecia o Rodrigo, disse Valentina, e a sua voz saiu mais pequena do que ela teria querido. Toda a gente conhecia o Rodrigo, respondeu Helena, e as aspas na sua voz eram cruéis e precisas. O meu filho era um homem importante. Não é a primeira vez que alguém aparece aqui com uma história conveniente. Ernesto, de pé atrás da sua esposa, não disse nada, mas os seus olhos percorreram Valentina de cima a baixo. A roupa simples, os sapatos gastos, a bebé sem nome visível e algo na sua expressão fechou-se como uma porta. Uma senhora mais velha que colocava flores numa campa próxima baixou a cabeça incomodada. Um homem de meia idade fingiu ler a inscrição de uma lápide que claramente já tinha lido. Ninguém interveio. Aquele silêncio era a sua forma de participar. Não vim pedir nada, disse Valentina. A mandíbula tremia-lhe, mas não recuou. Vim falar-lhe. Como faço sempre que posso, sempre que pode. Helena repetiu as palavras como se fossem uma confissão de algo sujo. Com que frequência vem uma desconhecida falar com o meu filho morto? Sofia fez um som suave. Não era um choro, era aquele murmúrio que os bebés fazem quando o mundo à sua volta sobe de temperatura. Valentina acomodou-a contra o ombro com um gesto automático, protetor, e nesse movimento, algo cruzou o rosto de Helena, algo que ela própria ainda não soube identificar. Ignorou-o. Senhora, peço-lhe que se acalme, disse Valentina. E essa frase, dita sem agressão e sem súplica, foi a mais corajosa que tinha proferido em muito tempo. Não estou aqui para lhe causar dor. Vim porque sinto a falta dele e por quê. Ela apontou levemente para Sofia com o queixo. Ela também merece conhecer este lugar. Foi então que Helena viu os olhos da bebé. Não foi um instante dramático, não houve música nem relâmpago. Foi apenas Sofia que virou a cabeça para Helena, com aquela curiosidade tranquila que os bebés de 8 meses têm. E os seus olhos, azuis, muito azuis, de um azul específico que Helena Monteiro conhecia há 26 anos, fixaram-se nela por um segundo. Helena piscou os olhos. Ernesto, que continuava em silêncio, pigarreou e pousou uma mão no ombro da sua esposa. Vamos, Helena, não temos nada para falar com esta jovem. E Helena foi, mas virou a cabeça uma vez, apenas uma, antes de se perder entre os corredores do cemitério. E Valentina viu-o. Viu que Helena olhava para Sofia, não para ela. Valentina ficou sozinha em frente à campa. Voltou a sentar-se no pequeno banco de pedra que havia junto à lápide. Um banco que ninguém tinha colocado ali oficialmente, mas que alguém tinha deixado há muito tempo e que ela usava em cada visita. Apoiou a testa contra a pedra fria e fechou os olhos. Não tinha sido fácil chegar àquele cemitério naquele dia. Valentina Silva tinha 23 anos e vivia num quarto que arrendava em casa da dona Beatriz, uma mulher de 60 anos que aceitava pagamentos atrasados quando o mês se tornava difícil e que, por vezes, deixava uma sopa à porta sem dizer nada. Era costureira na oficina Esperança, um espaço pequeno com 3 máquinas e cheiro a tecido novo, onde trabalhava 6 dias por semana para pagar o quarto, as fraldas da Sofia e alguma comida. Rodrigo Monteiro tinha entrado na sua vida 18 meses antes por uma dessas circunstâncias que não tem explicação razoável. Tinha furado um pneu a meio quarteirão da oficina. Tinha entrado a perguntar se havia alguém que o pudesse ajudar a chamar um serviço mecânico, porque o seu telemóvel tinha ficado sem bateria e Valentina tinha lhe emprestado o seu sem pensar 2 vezes. Ele voltou no dia seguinte para o devolver com um pedido de desculpas e um café, e depois voltou sem nenhuma desculpa. Durante quase 8 meses, viram-se em silêncio. Não no silêncio de quem esconde algo vergonhoso, mas no silêncio de quem constrói algo frágil e tem medo de o nomear em voz alta para que não se parta. Rodrigo nunca lhe mentiu sobre quem era. Ela sabia que a sua família tinha dinheiro, sabia que ele vivia noutro mundo, e ele nunca fingiu que essa distância não existia, mas também não fez nada para a encurtar. Algum dia, apresento-te à minha família, disse-lhe uma vez,
E Valentina soube pelo tom que algum dia era uma promessa que ele próprio não sabia se poderia cumprir. Não por falta de amor. Isso Valentina tinha claro. Tinha-o tido claro mesmo nos momentos mais difíceis, quando a solidão de carregar uma gravidez sozinha a esmagava contra a cama às 3 da manhã. Rodrigo amava-a, mas tinha medo da sua família, e esse medo tinha se revelado maior do que ele. Quando Valentina tinha 3 meses de gravidez, Rodrigo teve um acidente na estrada a voltar de uma viagem de negócios. Morreu antes que ela pudesse chegar ao hospital, antes que alguém da sua família soubesse que Valentina existia, antes que ele tivesse encontrado o momento ou a coragem para lhes dizer que ia ser pai. Valentina não foi ao funeral, não porque não quisesse, mas porque não sabia se tinha direito. Não tinha papel assinado, não tinha fotografia pública, não tinha nada que o mundo pudesse ver e reconhecer. Só tinha 8 meses de conversas, de tardes partilhadas, de uma pequena vida a crescer dentro dela. Sofia nasceu sozinha com a dona Beatriz na sala de espera do Hospital Civil de São João, porque era o mais próximo e o que aceitava o seu seguro básico. Valentina segurou-a nos braços pela primeira vez e a primeira coisa que pensou antes de chorar, antes de mais nada, foi: tem os olhos dele, os mesmos olhos azuis, o mesmo azul impossível de um homem que já não estava. Semanas depois desse encontro no cemitério, Valentina seguia a sua rotina com a precisão de quem não se pode dar ao luxo de parar. Manhã na oficina, tarde com Sofia, noite a cozer, em trabalhos extra, sob a lâmpada do quarto, enquanto a bebé dormia. A dona Beatriz por vezes aparecia com algum pretexto, a pedir um pouco de sal, a perguntar se Sofia tinha comido bem, e Valentina sabia que era a sua forma de verificar se tudo estava bem. Um dia, ao sair da oficina, encontrou um envelope dobrado debaixo da porta do quarto. Não tinha remetente. Lá dentro havia um cartão com o logótipo do Grupo Monteiro em relevo e uma única linha escrita à mão com letra apertada e vertical. Precisamos de falar. Se vier, venha sozinha. E por baixo um número de telefone. Valentina leu o cartão 3 vezes, depois pousou-o na mesa, foi verificar Sofia que dormia no seu berço e ficou sentada na beira da cama a olhar para a parede. Não era a letra do Ernesto. Isso ela soube sem saber como. Era uma letra de mulher. Era a letra de Helena. A primeira coisa que sentiu não foi esperança, foi medo. O mesmo medo que tinha sentido no cemitério quando Helena a olhou como se fosse uma ameaça, como se a sua mera presença fosse uma forma de roubar algo. A segunda coisa que sentiu um pouco depois foi algo mais difícil de nomear. Não era coragem exatamente. Era mais o cansaço de carregar sozinha um segredo que não era só dela. Sofia tinha a voz, tinha sangue. Tinha uma história que Valentina não podia dar-lhe sozinha, por muito que a amasse. Pegou no telefone, marcou o número, tocou 2 vezes. Alô? Respondeu uma voz que Valentina reconheceu de imediato. Sou a Valentina, disse e obrigou-se a não baixar o volume. Recebi o seu cartão. Houve uma pausa breve do outro lado. Depois, Helena Monteiro disse algo que Valentina não esperava. Não era uma pergunta sobre Rodrigo, não era uma acusação. Era uma única frase dita em voz baixa, quase para si mesma. Como se chama a menina? Valentina fechou os olhos. Sofia, respondeu. Chama-se Sofia. Outro silêncio. E nesse silêncio algo se moveu. Não entre as 2 mulheres ainda, mas dentro de cada uma separadamente. Algo que nenhuma podia nomear ainda, mas que as 2 sentiram ao mesmo tempo, como quando a pressão do ar muda antes de a chuva chegar. Venha amanhã, disse Helena finalmente. Às 10 sozinha, como lhe pedi. A chamada terminou. Valentina pousou o telefone na mesa, foi até ao berço da Sofia e ficou a vê-la dormir. A bebé tinha os punhos fechados aos lados da cabeça, a boca ligeiramente aberta, as pálpebras quietas, azuis por baixo, embora fechadas. Valentina pensou em Rodrigo. Pensou no que ele teria dito naquele momento. Se tivesse estado ali, se não tivesse tido medo, se o tempo tivesse chegado. E pensou que talvez, de alguma forma que ela não conseguia entender totalmente, o tempo estava a chegar agora, tarde, mas a chegar. A casa dos Monteiro não era o que Valentina tinha imaginado. Tinha imaginado grades de ferro, talvez um jardim exagerado, algum tipo de entrada que dissesse em voz alta: aqui vive gente que vale mais do que tu. Mas a morada que Helena tinha enviado por mensagem levou-a a um bairro residencial tranquilo, com árvores altas que cobriam o passeio e casas que eram grandes sem precisar de gritar. Era pior de certa forma. Era o tipo de riqueza que não precisa de se esforçar.
Valentina chegou com Sofia nos braços porque não a tinha conseguido deixar com a dona Beatriz. A senhora tinha uma consulta médica cedo e não voltaria antes do meio-dia. Tinha pensado em ligar a Helena para mudar a consulta, mas a ideia de a mudar significava ter de explicar por quê. E explicar por quê significava começar a pedir permissão para coisas que não deveriam precisar de permissão. Então foi com a bebê, sem avisar. A empregada que abriu o portão, uma mulher de uns 50 anos com avental branco e expressão profissional, olhou para Sofia com uma surpresa que durou exatamente 1 segundo antes de ser guardada de volta no seu lugar. A senhora espera na sala, disse e abriu a porta sem mais comentários. Helena estava sentada num cadeirão de costas para a janela. Ernesto não estava. A sala tinha o silêncio específico das casas que já não têm filhos a viver nelas. Um silêncio que não é paz, é ausência. Quando Helena viu a bebê nos braços de Valentina, o seu rosto fez algo difícil de descrever. Não foi ternura, não foi raiva. Foi o rosto de alguém que vê algo que esperava não ver e que ao mesmo tempo não consegue parar de olhar. A conversa começou como um interrogatório. Helena fez perguntas diretas com a precisão de alguém que tinha passado a noite a preparar uma lista. Quando tinha conhecido Rodrigo? Onde se viam? Se havia outras pessoas que soubessem da relação? Se tinha algum documento, alguma fotografia, alguma prova de que o que dizia era verdade? Valentina respondeu a tudo. Sem drama, sem choro, sem a necessidade de convencer. Tinha fotografias no telemóvel, não muitas, porque Rodrigo raramente permitia fotos e ela tinha aceitado isso sem questionar muito naquele momento. Tinha mensagens de voz guardadas numa pasta que não tinha conseguido apagar. Tinha um casaco dele que tinha ficado esquecido na oficina numa tarde de chuva e que ela ainda guardava dobrado num saco no fundo do armário porque não sabia o que fazer com ele. Helena olhou para as fotografias sem tocar no telemóvel de Valentina. Só olhou com os olhos que não pestanejavam mais do que o necessário. «Por que não veio ao funeral?» perguntou de repente. E lá estava. A pergunta que Valentina tinha ensaiado responder de 100 formas diferentes e que no momento em que chegou, a deixou sem nenhuma porque não sabia se tinha direito, disse finalmente. Helena fechou os lábios. «E agora sim acha que tem direito? Agora não venho por mim», respondeu Valentina, e inclinou levemente o queixo para Sofia, que estava sentada no seu colo, examinando os seus próprios dedos com a seriedade de quem resolve um problema complexo. «Venho por ela». Foi nesse momento que Sofia levantou o rosto e olhou diretamente para Helena e sorriu. Não era um sorriso social desses que os bebés aprendem a fazer para agradar. Era o sorriso espontâneo, sem intenção, que aparece quando algo no mundo parece de repente familiar. Helena recebeu esse sorriso como quem recebe um golpe suave no centro do peito, algo que não dói, mas que tira o ar por 1 segundo. A sua mão moveu-se levemente para a frente como por instinto. Depois parou. Valentina viu tudo isso e não disse nada. A reunião terminou sem conclusão. Helena disse que precisava de tempo para pensar. Disse que Ernesto não sabia que tinha enviado a mensagem. E nessa frase, havia algo que Valentina ainda não soube interpretar, se era confissão ou advertência. Disse que voltaria a contactar. Valentina saiu da casa com Sofia nos braços, desceu o passeio debaixo das árvores altas, e só quando virou a esquina, e tinha a certeza de que ninguém a podia ver, encostou as costas ao muro e ficou parada um momento com os olhos fechados. Sofia pousou a mão na bochecha da sua mãe. Um toque sem coordenação perfeita, a mão aberta, a palma morna. Valentina abriu os olhos e olhou para a filha. «Já sei», murmurou. «Já sei. Foram 3 dias sem nenhuma notícia. Na oficina, Valentina coseu 42 vestidos de uma encomenda para uma loja chamada Novidades Celestes. 42 vestidos de tamanho infantil com colchetes nas costas, que tinham de ser alinhados à mão porque a máquina não segurava bem o tecido naquele ângulo. Era um trabalho que exigia atenção total, e ela agradeceu-o. A atenção total não deixava espaço para o resto. Na terceira noite, depois de Sofia adormecer, Valentina abriu o saco no fundo do armário e tirou o casaco de Rodrigo. Era um casaco simples, de linho cinzento, sem nada de especial que o tornasse caro à primeira vista, mas tinha um bolso interior onde ele costumava guardar um pequeno caderno. Ele tinha o hábito de anotar coisas à mão, palavras soltas, listas, por vezes esboços, sem forma definida, que dizia serem ideias, mas que pareciam mais sentimentos que não sabia expressar de outra forma. Valentina tinha guardado o casaco sem verificar os bolsos.
Não tinha tido coragem antes. Metou a mão no bolso interior e encontrou o caderno. Ficou a segurá-lo um longo momento sem o abrir, depois abriu-o. A maioria das anotações eram o que esperava. Palavras técnicas, nomes de lugares, números que não tinham contexto fora da sua cabeça. Mas na última página usada, havia algo diferente. Era uma lista com título. O título dizia: Coisas que preciso fazer. O primeiro ponto da lista era: falar com o pai e a mãe sobre a Valentina. Era a sua letra inconfundível, grande, ligeiramente inclinada para a direita, com o V de Valentina mais marcado que o resto, como se a mão tivesse apertado o lápis com mais força. Valentina dobrou o caderno devagar, pô-lo de volta no bolso do casaco, guardou o casaco no saco, não chorou. Ficou sentada na beira da cama com as mãos no colo. E o silêncio do quarto à noite era do tipo que não pesa. É o silêncio de quando uma coisa finalmente encontra o seu lugar, mesmo que esse lugar doa. Ele tinha querido falar, não tinha tido tempo. Essa diferença importava. Ainda não sabia para quê, mas importava. Ao quarto dia, o telefone tocou. Não era Helena. Era uma voz masculina formal que se identificou como Dr. Santos do escritório de advocacia Santos e Associados. Menina Silva, contacto A da parte da família Monteiro, disse o homem com o tom de quem lê um texto preparado. A família tomou conhecimento da sua visita à senhora Helena Monteiro e quer deixar clara a sua posição antes que isto avance. Antes que o que avance? Perguntou Valentina. Qualquer reclamação de paternidade, herança ou vínculo familiar, disse o Dr. Santos. E cada palavra era colocada com cuidado cirúrgico. A família Monteiro lamenta a perda do Sr. Rodrigo, mas não pode permitir que pessoas sem vínculo legal comprovado utilizem uma situação de luto para obter benefícios. Valentina ficou em silêncio por um segundo. Eu não fui procurar nenhum benefício, disse. Isso é o que a senhora diz, respondeu Santos sem alterar o tom. Mas a família precisa de se proteger. Recomendo-lhe que não volte a contactar a senhora Helena, que não regresse ao domicílio familiar e que, se tiver alguma reclamação legítima, a apresente através dos canais correspondentes. Caso contrário, poderíamos ser obrigados a tomar medidas legais por assédio. A palavra assédio caiu no ar como algo pesado. Assédio? Repetiu Valentina. Apresentar-se sem aviso com um bebê menina Silva, disse Santos, com algo que não era crueldade, mas pior. Era indiferença técnica. Não é a melhor maneira de gerar confiança. A chamada terminou. Valentina ficou com o telefone na mão, parada no meio do quarto. Do berço, Sofia olhava-a com aquela atenção tranquila que os bebés têm quando percebem que o adulto à sua frente está a passar por algo que não entendem, mas que sentem. Valentina pousou o telefone na mesa, sentou-se no chão de costas para a cama e ficou assim por um tempo. Não era desespero. Era aquele momento específico em que uma pessoa se apercebe de que o chão que pensava estar a pisar não existe e precisa de encontrar outro antes de se levantar. Tinha ido ver Helena de boa fé. Tinha respondido a tudo. Tinha mostrado as fotografias. Tinha dito a verdade. Tinha levado Sofia sem calcular o efeito. E em algum momento entre a sala com o cadeirão e essa chamada, Helena tinha acionado um advogado. O que Valentina não sabia, o que não podia saber naquele momento, era que Helena não tinha pedido a Santos que ligasse, que Santos tinha ligado por ordem de Ernesto, que tinha descoberto a visita pelo comentário da empregada, e tinha agido antes de consultar a sua esposa, e que nesse mesmo momento, em algum lugar daquela casa silenciosa, Helena Monteiro estava sentada com uma fotografia antiga de Rodrigo em criança nas mãos, olhando os seus olhos azuis, muito azuis, e pensando numa bebé que lhe tinha sorrido como se a conhecesse de toda a vida. Mas Valentina não sabia nada disso. Só sabia que amanhã tinha 42 vestidos para entregar, que Sofia precisava de fraldas e que o único homem que poderia ter resolvido tudo isto tinha deixado uma lista inacabada no bolso de um casaco de linho cinzento. A dona Beatriz estava na cozinha quando Valentina chegou aquela noite com Sofia adormecida nos braços e a cara de quem carregou algo pesado o dia todo sem se queixar. Não disse nada. Só pegou em Sofia com a prática silenciosa de uma mulher que carregou muitos bebés na sua vida. Acomodou-a contra o ombro e com a cabeça apontou para a cadeira. Sente-se. Vou aquecer-lhe algo. Valentina sentou-se e nesse momento naquela cozinha pequena, com cheiro a feijão e a gás, com a lâmpada a piscar cada vez que o caminhão passava na rua, algo nela se soltou. Não chorou, mas soltou-se. Mandaram-me um advogado.
disse. A dona Beatriz não se virou de imediato. Continuou a mexer a colher na panela. E o que queria o advogado? Que me afastasse, que não voltasse a contactá-los, que se tivesse alguma reclamação a apresentasse pelos canais correspondentes. A dona Beatriz serviu o caldo, pousou-o à frente de Valentina, sentou-se do outro lado da mesa com Sofia ainda nos braços, a bebé com a bochecha encostada ao ombro e os olhos fechados. E a senhora o que vai fazer? Valentina olhou para o caldo. Não sei ainda, pois coma isso primeiro, disse a dona Beatriz. O resto, pensa-se com o estômago cheio. O que Valentina não tinha contado a ninguém, nem a dona Beatriz naquela noite, era que a chamada do doutor Santos não tinha sido a única coisa que tinha acontecido naquele dia. Naquela manhã, ao chegar à oficina Esperança, a dona, uma mulher chamada Conceição, a quem todos chamavam Dona Concha, a tinha esperado à porta com uma expressão que Valentina reconheceu de imediato. Era a expressão de alguém que tem de dizer algo incômodo e tem estado a ensaiar como fazê-lo desde cedo. Valentina, preciso de falar consigo, tinha dito a Dona Concha e a tinha feito passar para a parte de trás da oficina, onde guardavam os rolos de tecido e havia uma mesa que servia de secretária quando era necessário. Tinha-lhe explicado com mais cuidado do que a situação requeria que a oficina tinha recebido uma chamada. Não soube dizer exatamente de quem, alguém que não deixou nome, que falou pouco e perguntou muito, se Valentina Silva trabalhava ali, há quanto tempo, se tinha algum conflito legal pendente. Eu disse que a senhora era boa trabalhadora e que não sabia de nenhum conflito, disse a dona Concha, e na sua voz havia algo que era ao mesmo tempo lealdade e medo. Mas Valentina, se há algo que eu deva saber. Não há nada, respondeu Valentina. E era verdade, mas a chamada tinha existido. Alguém tinha querido saber onde trabalhava, há quanto tempo estava ali, se era de confiança. Alguém tinha querido construir uma imagem dela antes que ela pudesse construir a sua própria. A dona Concha não a tinha despedido, mas havia algo no ar da oficina naquele dia que se sentia diferente. As outras duas costureiras, Remédios e Jacinta, coseram em silêncio toda a manhã sem fazer os comentários de sempre. O silêncio não era hostil, era o silêncio de quem ouviu algo e não sabe o que fazer com isso ainda. Valentina tinha cozido os seus 42 vestidos com a cabeça baixa e as costas direitas. 3 dias depois, a dona Concha chamou-a novamente para a parte de trás. Desta vez não havia ensaio na sua cara, apenas desconforto direto, e algo que se parecia com vergonha. Valentina, recebi um cancelamento grande, disse. Novidades Celestes anulou o contrato com a oficina sem explicação. Só disseram que iam trabalhar com outro fornecedor. Valentina sabia o que isso significava. Novidades Celestes era o cliente mais importante da oficina. Era o que pagava a tempo, o que fazia pedidos constantes, o que mantinha as 3 costureiras a trabalhar de forma estável. E a oficina? Perguntou Valentina. A dona Concha demorou um segundo. Por enquanto vou ter de reduzir horas. Às 3. Não é um despedimento, Valentina. Mas, quantas horas? Metade. Por enquanto. A metade do salário, isso era o quarto da dona Beatriz, as fraldas da Sofia, o leite de fórmula, o transporte. Era tudo ajustado antes. Com metade não chegava. Valentina assentiu. Disse que entendia. Saiu da oficina com Sofia no carrinho e caminhou 4 quarteirões antes de parar num banco da rua em frente a uma papelaria que tinha uma placa pintada à mão que dizia Papelaria Girassol. Ficou sentada ali um momento. O sol da tarde batia nos mosaicos do passeio. Sofia dormia. Um senhor idoso varria a entrada do seu negócio em frente sem pressa, com a paciência de quem varreu essa mesma entrada milhares de vezes. Valentina tirou o telefone, abriu as mensagens de voz guardadas. As de Rodrigo não as ouviu, só olhou para a lista de áudios, cada um com a sua pequena duração marcada por baixo. Tinha-as ouvido tantas vezes que já sabia de cor o que cada uma dizia. Já não precisava de as abrir para as ouvir, ouvia-as por dentro. Fechou o telefone, guardou o telefone. Falar com o pai e a mãe sobre a Valentina. Ele tinha querido, não tinha tido tempo, mas alguém agora estava a usar esse tempo morto para construir um muro. Nessa mesma tarde, Valentina fez algo que não tinha planeado fazer. Foi à igreja do bairro não para rezar, porque há muito que não sabia bem como fazê-lo, mas porque era o único lugar que conhecia onde podia sentar-se em silêncio, sem que ninguém lhe perguntasse nada. Era uma igreja pequena de bairro,
com bancos de madeira e um vitral lateral que àquela hora do dia filtrava uma luz alaranjada que caía sobre o chão de pedra em forma de fragmentos irregulares. Sentou-se no último banco com Sofia no porta-bebés, adormecida contra o seu peito. Não pediu nada, não disse nada. Apenas esteve ali com o peso da bebé contra ela. Ouvindo o silêncio específico daquele lugar, Sofia moveu-se um pouco no porta-bebés. Metou os dedos debaixo do queixo de Valentina, como fazia sempre quando dormia carregada. Esse gesto de se agarrar sem se dar conta, de procurar calor sem saber que o está a procurar. E Valentina pensou, sem querer pensá-lo, que Rodrigo tinha esse mesmo gesto. Quando dormia ao seu lado, sempre procurava a sua mão sem acordar, como se o corpo soubesse o que a mente ainda não se tinha atrevido a dizer. A luz alaranjada do vitral moveu-se levemente no chão quando uma nuvem passou lá fora. Valentina não soube quanto tempo ficou ali, mas quando saiu algo tinha mudado. Não na situação que continuava a ser a mesma, mas no lugar de onde ela a olhava. No dia seguinte, Helena Monteiro chegou à oficina Esperança. Não tinha avisado. Não trazia o doutor Santos nem nenhum assistente. Chegou sozinha e perguntou por Valentina no balcão, com a voz de alguém que sabe que não tem direito a estar ali, mas vem de qualquer forma. Remédios. A costureira que estava no balcão foi procurar Valentina, a parte de trás, com uma expressão que misturava curiosidade e alarme em partes iguais. Valentina saiu, viu Helena, não disse nada por um momento. As duas mulheres olharam-se naquele espaço pequeno com cheiro a tecido e a linha, com o barulho das máquinas ao fundo, com Remédios e Jacinta a fingir que coziam, mas com os ouvidos completamente abertos. "O que faz aqui?", disse Valentina finalmente. Não era agressão, era uma pergunta real. "Ernesto não sabe que estou aqui", disse Helena. E essa frase sozinha era uma confissão de muitas coisas. Valentina esperou. "Vi o que lhe fizeram", continuou Helena e baixou levemente a voz. "A chamada para a oficina. Não fui eu, foi ele. Quero que saiba." "E isso muda alguma coisa?", perguntou Valentina. Helena abriu a boca, fechou-a. Era a primeira vez desde que Valentina a conhecia que havia sem resposta preparada. "Trouxe algo", disse finalmente. Tirou da sua mala um envelope, pousou-o no balcão entre as duas. Valentina olhou para ele sem o tocar. "São fotografias", disse Helena. "Do Rodrigo, de quando era bebê." Valentina levantou os olhos para ela. "Não as trouxe como prova de nada", esclareceu Helena. E na sua voz havia algo que custava como uma porta que está fechada há muito tempo. "Trouxe-as porque ontem à noite não consegui dormir. Estive a ver álbuns antigos e encontrei uma foto do Rodrigo aos 8 meses. Parou. "É a mesma cara, Valentina." Foi a primeira vez que Helena a chamou pelo nome. O ruído das máquinas continuou. Remédios pigarreou levemente. Jacinta deixou de fingir que cozia. Valentina pegou no envelope, abriu-o devagar, tirou as fotografias e lá estava. Um bebê de 8 meses com os olhos azuis, a boca aberta num sorriso sem dentes, a mão direita levantada como a apontar algo fora do enquadramento, era Sofia. Era exatamente Sofia, exceto que a fotografia tinha décadas de idade. E o bebê era Rodrigo. Valentina sentiu algo mover-se no centro do peito. Não o deixou sair, mas Helena viu-o de qualquer forma. Viu-o na maneira como os dedos de Valentina se tensaram levemente sobre a borda da fotografia. "Ernesto vai apresentar uma queixa", disse Helena em voz muito baixa, "para impedir qualquer reclamação antes que a senhora possa fazer, L.A. Tem reunião com o Dr. Santos amanhã." Valentina levantou os olhos. "Tem até amanhã", disse Helena e acrescentou com uma voz que soava a algo que lhe custava mais do que aparentava. "Eu não posso impedi-lo, mas quis que soubesse." Deu meia volta, caminhou para a porta e antes de sair parou um segundo com a mão no batente sem se virar. "A menina tem o sorriso dele", disse. "Exatamente o mesmo." Saiu. A oficina ficou em silêncio. As máquinas tinham parado. Ninguém se lembrava de as ter desligado. Remédios e Jacinta olhavam para Valentina sem disfarce, com os olhos abertos e a respiração suspensa. Valentina tinha a fotografia de Rodrigo bebê na mão e em algum lugar daquele mesmo edifício, no seu berço emprestado, Sofia dormia com os punhos fechados e os olhos azuis atrás das pálpebras, idêntica sem o saber a um homem que tinha querido dizer algo e não tinha tido tempo. A queixa chegava amanhã e Valentina tinha uma noite. Essa noite Valentina não dormiu. Não foi por falta de cansaço.
O seu corpo estava esgotado de uma maneira que ia além do trabalho físico. Esse esgotamento que vem de carregar decisões que não deveriam ser só de uma pessoa. Sofia dormia no seu berço com a serenidade absoluta que os bebés têm, que ainda não sabem que o mundo pode ser injusto. Valentina olhava para ela da beira da sua cama e pensava que isso, essa ignorância tranquila, era o mais valioso que tinha de proteger. Sobre a mesa estavam as fotografias de Rodrigo bebê. Tinha-as alinhado sem se dar conta. 3 fotos em fila, como se as ordenar fosse uma forma de ordenar também o que sentia. Na primeira, Rodrigo tinha talvez 4 meses, deitado de costas com os braços abertos. Na segunda, uns 6 meses, sentado com ajuda, a olhar algo fora do enquadramento com uma expressão de concentração séria que Valentina tinha visto em Sofia nessa mesma semana. Na terceira, a que Helena tinha mencionado, 8 meses, a sorrir sem dentes, a mão direita levantada. Valentina pegou nessa terceira foto e segurou-a à altura da sua cara. Depois virou a cabeça para o berço onde Sofia dormia. Não precisava de comparar, já o sabia, mas vê-lo assim, em silêncio naquele quarto pequeno às 3 da madrugada, era diferente de o saber de forma abstrata. Era uma certeza que entrava pelos olhos e ficava em algum lugar do corpo onde as palavras não chegam. Pousou a foto sobre a mesa. Tinha uma noite e uma decisão. A primeira opção era não fazer nada, deixar que Ernesto apresentasse a queixa, esperar que o processo legal seguisse o seu curso, procurar assessoria jurídica, embora não tivesse dinheiro para um advogado. Existiam instituições públicas que ofereciam orientação gratuita. Seria lento, seria desgastante, e entretanto, Sofia cresceria sem que ninguém do lado do pai a conhecesse, sem história, sem rosto, sem nome que a conectasse a algo maior do que aquele quarto arrendado. A segunda opção era usar o caderno. Isso era o que tinha estado a evitar pensar diretamente, porque pensá-lo diretamente significava reconhecer o que implicava. O caderno era de Rodrigo, era a sua letra, a sua lista, a sua intenção. Levá-lo a Helena, ou pior, usá-lo de alguma forma pública, parecia-lhe abrir algo que ele tinha deixado fechado, como falar por alguém que já não podia defender-se nem explicar-se. Tinha direito a fazer isso? Levantou-se e foi à janela. A rua estava vazia àquela hora. Apenas um cão a atravessar devagar debaixo do candeeiro de rua da esquina como se tivesse todo o tempo do mundo. Pensou em Rodrigo, não no Rodrigo que a tinha amado. Esse ela conhecia bem. Pensou no Rodrigo que tinha tido medo, o que tinha escrito aquela lista e não tinha tirado o caderno do bolso, o que tinha dito algum dia demasiadas vezes. O que ele teria querido agora? A resposta chegou sem dramatismo, quase aborrecida de tão óbvia. Ele teria querido que Sofia tivesse o que ele não teve coragem de lhe dar em vida. Valentina foi ao armário, tirou o saco, tirou o casaco, tirou o caderno, segurou-o nas mãos por um momento, depois pôs-lo na sua mala junto às fotografias. Na manhã seguinte, antes de levar Sofia com a dona Beatriz, Valentina ligou a Helena. Tocou uma vez. Alô? A voz de Helena tinha o tom de alguém que também não tinha dormido. Preciso de a ver antes que Ernesto vá ter com o Dr. Santos, disse Valentina. Tenho algo que pertence à sua família. Não é uma ameaça. Não é um acordo. É algo que a senhora precisa de ver. Silêncio breve. Venha às 9, disse Helena. Ernesto sai às 10. A dona Beatriz abriu a porta em robe com o cabelo solto e os óculos postos, o que significava que já estava a ler embora fosse cedo. Valentina pôs Sofia nos braços dela sem muita explicação. E a dona Beatriz recebeu-a com a naturalidade de sempre. Mas depois olhou para Valentina, a mala apertada contra o corpo, a mandíbula firme, e disse: Onde vai? Resolver algo. A dona Beatriz olhou para Sofia. Depois voltou a olhar para Valentina. Quer que a acompanhe? Era a primeira vez que o oferecia. Valentina sentiu o peso desse oferecimento, o que significava que a dona Beatriz tinha entendido mais do que Valentina lhe tinha contado, que tinha estado a olhar e a calar com a discrição de quem respeita sem invadir. Não, disse Valentina, mas obrigada. A dona Beatriz assentiu e quando Valentina já descia as escadas, ouviu-a dizer em voz baixa, quase para Sofia mais do que para ela: Que lhe corra bem, minha filha. Minha filha. A dona Beatriz nunca a tinha chamado assim antes. Valentina continuou a descer sem se virar, porque se virasse não conseguiria continuar. Helena recebeu-a sozinha na sala de sempre, mas algo tinha mudado naquela sala desde a primeira vez.
Ou talvez fosse Valentina que tinha mudado a maneira de a ver. As mesmas paredes, os mesmos móveis, o mesmo silêncio de casa sem filhos, mas desta vez esse silêncio parecia algo que esperava. Valentina sentou-se, pousou a mala sobre os joelhos, não tirou nada ainda. Antes de lhe mostrar o que trouxe, disse: "Preciso de lhe perguntar algo." Helena esperou. "A senhora acredita que Rodrigo me amava?" A pergunta caiu no ar da sala como algo que pesa mais do que aparenta. Helena piscou os olhos. Era a última pergunta que esperava. "Não sei", disse finalmente com uma honestidade que lhe custou algo. "Não sabia que a senhora existia." "Eu sei, mas agora que sabe, acredita que era possível?" Helena demorou. As suas mãos cruzadas sobre o colo tensaram-se levemente. "Rodrigo", disse devagar. Era um homem que queria muito e dizia pouco. Desde criança. Fez uma pausa. Era capaz de carregar algo importante em silêncio durante meses antes de encontrar como dizê-lo. Valentina abriu a mala, tirou o caderno, pousou-o na mesa de centro entre as duas. "Encontrei-o no bolso interior de um casaco que ele esqueceu na oficina onde trabalho", disse. "Não o abri até há pouco tempo." Helena olhou para o caderno sem o tocar. "A última página usada", disse Valentina. Helena estendeu a mão, pegou no caderno com o cuidado de quem toca algo que poderia partir-se, abriu-o na última página escrita. Valentina viu a ler. Viu o momento exato em que os olhos de Helena encontraram o primeiro ponto da lista. Viu como a respiração da mulher mudava. Não um grito, não um choro imediato, mas aquela pequena contração do peito que precede tudo o resto. Helena leu a linha 3 vezes. Valentina contou-as. Depois, Helena fechou o caderno devagar. Segurou-o nas mãos como Valentina o tinha segurado na noite anterior, com aquele peso específico das coisas que já não podem ser devolvidas ao lugar onde estavam. "Por que me traz isto?" perguntou Helena. E a sua voz era diferente. Não era a voz do cemitério nem a do interrogatório. Era uma voz sem camada por cima. "Porque é da sua família", disse Valentina. "E porque Sofia merece que alguém mais do que eu saiba que o pai a amava antes que ela nascesse." Helena levantou os olhos. E nesse momento ouviu-se a porta principal. Ernesto entrou na sala com o casaco vestido e as chaves na mão, pronto para sair, e parou de repente ao ver Valentina sentada em frente à sua esposa. O silêncio que se seguiu tinha temperatura. "O que está ela a fazer aqui?" disse Ernesto. E a sua voz era a de um homem que decidiu algo e não esperava encontrar um obstáculo no último momento. "Senta-te, Ernesto", disse Helena. "Tem uma reunião. Senta-te." Não era um grito. Era algo mais difícil de ignorar do que um grito. Era o tom de uma mulher que tinha estado a calar-se demasiado tempo e tinha encontrado o lugar exato onde esse silêncio terminava. Ernesto olhou para ela. Olhou para Valentina. Olhou para o caderno nas mãos da sua esposa. Sentou-se. Helena pousou o caderno sobre a mesa à frente dele, aberto na última página. "Lê", disse. Ernesto leu. A sua mandíbula tensou-se. Os seus olhos percorreram a linha uma vez, depois outra. As suas mãos planas sobre os joelhos não se moveram. "Isto não prova nada", disse finalmente. "Qualquer um pode." "É a letra do Rodrigo", interrompeu Helena. E na sua voz não havia raiva, mas algo mais demolidor. Uma certeza absolutamente tranquila. "Há 40 anos que vês essa letra. Não me digas que não a reconheces." Ernesto fechou a boca. Valentina não disse nada. Não era o seu momento para falar. Entendia-o com uma clareza que ninguém lhe tinha ensinado. Era o momento de Helena. Era o momento de um casamento a resolver algo que tinha de se resolver sozinho. "Mandaste ligar para o trabalho dela", disse Helena olhando para o seu marido. Não era uma pergunta. Ernesto não respondeu. "Fizeste com que cancelassem o contrato da oficina onde ela trabalha." Silêncio. "Para que, Ernesto? Para que fizeste isso a uma rapariga que trabalha pela filha?" "Para proteger a família", disse Ernesto. E a sua voz tinha a fragilidade específica dos argumentos que já não se sustentam, mas que o seu dono ainda não sabe como largar. "Que família?" perguntou Helena. "Rodrigo está morto. Essa menina é a única coisa que resta dele." Parou e o que se seguiu custou-lhe mais do que tudo o anterior. "E eu soube-o desde o cemitério. Desde que a vi sorrir, soube-o e tive medo de o saber." Valentina olhou para Helena naquele momento e viu algo que não esperava ver. Não a matriarca. Não a mulher de postura rígida que a tinha humilhado em frente a campas alheias. Viu uma mãe que tinha perdido o seu filho e que estava a olhar pela primeira vez com os olhos completamente abertos.
a única porta que ainda não se tinha fechado. Ernesto levantou-se, caminhou para a janela, ficou de costas para as duas mulheres. O silêncio durou muito. Lá fora, no jardim, um pássaro cantou 2 vezes e parou. "O que quer de nós?", disse Ernesto finalmente, sem se virar. E a pergunta ia dirigida a Valentina, embora os seus olhos continuassem na janela. Valentina pensou na resposta que poderia dar. Pensou no salário reduzido, no quarto arrendado, nas fraldas e na fórmula, e no candeeiro de rua que via da sua janela às 3 da manhã. Pensou em tudo o que seria justo pedir e disse: "Que Sofia saiba quem era o pai." Ernesto não se moveu. Helena fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo na sua cara que era difícil de nomear, mas que as mulheres de certa idade reconhecem de imediato. Era o rosto de alguém que acaba de entender que esteve prestes a cometer um erro do qual não teria regressado. Levantou-se, caminhou para Valentina, parou à sua frente e disse com uma voz que não pedia perdão com palavras porque as palavras eram insuficientes: "Posso conhecê-la?" Valentina olhou para ela. Procurou nessa pergunta alguma armadilha, algum cálculo, algum ângulo que não tivesse visto. Não encontrou nenhum. Só encontrou uma avó que ainda não tinha esse nome, mas que já o era desde o cemitério, desde o primeiro sorriso, desde antes de estar pronta para o saber. "Amanhã", disse Valentina. "Trago-a amanhã." Pegou na sua mala, levantou-se e antes de sair parou no limiar da sala e disse, sem se virar de todo, com a voz tranquila de quem já não precisa que acreditem nela, porque a verdade se sustenta sozinha: "Rodrigo não me escondeu por vergonha de mim. Escondeu-me porque tinha medo de vocês. Isso também está no caderno nas entrelinhas, leiam-no bem." Saiu atrás dela. Naquela sala silenciosa, Ernesto continuava de pé em frente à janela, e Helena Monteiro tinha o caderno do seu filho morto aberto sobre os joelhos, lendo uma letra que conhecia de cor, procurando nas entrelinhas o que um filho não lhes tinha sabido dizer em vida. Valentina chegou à casa dos Monteiro no dia seguinte com Sofia no porta-bebés e a dona Beatriz ao lado. Não tinha planeado trazer a dona Beatriz, mas quando desceu as escadas de manhã com Sofia pronta, a senhora estava à espera à porta com a mala no braço, e a expressão de quem não precisa de ser convidado porque já decidiu que vai. "A senhora não vai sozinha a isto", disse a dona Beatriz. E não houve discussão. Valentina não disse nada, só abriu a porta da rua e as duas saíram juntas. Helena recebeu-as à entrada, não na sala de sempre. À entrada, o que era diferente, era o gesto de quem abre a porta antes que toquem, de quem estava à espera por perto. Os seus olhos foram diretos para Sofia. A bebé estava acordada, com aquela atenção tranquila de quem observa o mundo como se fosse um inventário pessoal. Usava a roupinha rosa, a mesma do dia do cemitério. Sim, porque era a que melhor lhe ficava. E Valentina tinha-a lavado na noite anterior com aquele cuidado específico que se põe nas coisas que importam, embora ninguém mais o note. Helena estendeu os braços. Foi um gesto instintivo, sem cálculo, sem protocolo. Os braços de uma mulher que durante meses tinha tido vazio esse espaço exato e que agora o via cheio à sua frente, sem saber ainda se tinha permissão para o encher. Valentina olhou para esses braços estendidos, olhou para Helena e tomou uma decisão que lhe custou algo real. Não drama, não grandeza, mas o custo verdadeiro de soltar alguém que carregou sozinha desde o princípio. Tirou Sofia do porta-bebés e colocou-a nos braços de Helena. Sofia não chorou, não se assustou. Olhou para Helena com aquela concentração séria que tinha quando algo lhe parecia importante. Depois, com a mão direita, a mesma mão da fotografia, tocou-lhe na bochecha. Helena fechou os olhos. A dona Beatriz, de pé atrás de Valentina, respirou fundo e olhou para o outro lado. Ernesto estava na sala. Não estava sentado em posição de receber visitas. Estava sentado como um homem que passou a noite com algo pesado e ainda não sabe onde o pôr. O casaco do dia anterior pendia no encosto da cadeira. Ele tinha os cotovelos sobre os joelhos e as mãos cruzadas. E quando Valentina entrou com Helena, que carregava Sofia, levantou os olhos com uma expressão que não era a do homem que tinha ordenado chamadas para oficinas e reuniões com advogados. Era a expressão de alguém que se viu num espelho de que não gostou. Valentina sentou-se em frente a ele. A dona Beatriz ficou de pé perto da porta, discreta, mas presente, testemunha sem o ser oficialmente, que é a forma mais honesta de o ser. Ernesto olhou para Sofia nos braços da sua esposa. A bebé olhou-o de volta,
E então Sofia fez algo que ninguém esperava. Algo que não tinha explicação razoável e que, no entanto, aconteceu com a naturalidade das coisas que simplesmente são. Levantou o braço direito e apontou para Ernesto. Não para a janela, não para a lâmpada, não para nenhum objeto brilhante como fazem os bebés quando algo lhes chama a atenção. Direto para ele, com o braço estendido e o dedo indicador a apontar, como a indicar algo que reconhece. Era exatamente o gesto da fotografia. O mesmo braço, o mesmo ângulo, a mesma certeza sem palavras de um bebê de 8 meses que não sabe que está a partir algo em 2. Ernesto ficou completamente imóvel. Helena emitiu um pequeno som. Não era choro ainda. Era o som anterior ao choro, quando o corpo já sabe, mas a mente ainda está a processar. A dona Beatriz levou a mão à boca. Valentina não disse nada. Não precisava de dizer nada. Tinha aprendido nestes meses de carregar sozinha que há momentos em que as palavras são o maior estorvo que existe. Ernesto levantou-se devagar. Caminhou para Helena. Parou à frente dela. À frente da bebê. As suas mãos, que no dia anterior tinham segurado chaves e argumentos, e a certeza de um homem que acredita que proteger significa controlar, estavam agora abertas aos lados, vazias, sem propósito fixo. Estendeu um dedo, só um, com a precaução desajeitada de quem não carregou um bebê muito tempo, para a mão de Sofia. Sofia fechou os dedinhos à volta desse dedo. Ernesto baixou a cabeça. Não foi um colapso, não foi uma cena de choro dramático. Foi algo mais difícil de ver. Foi o momento em que um homem orgulhoso se dobra para dentro sem que ninguém o veja cair, com a única dignidade que lhe resta, que é a de não fingir que não lhe dói. Os seus ombros subiram uma vez, apenas uma. Helena pousou a mão livre sobre o braço do seu marido sem dizer nada. Passou um tempo que ninguém mediu. Depois Ernesto levantou a cabeça, virou-se para Valentina e disse com uma voz que soava como algo que foi muito lixado antes de ficar assim tão plana. O que fiz estava errado. Não era um pedido de desculpas construído, era uma afirmação. A diferença importa. Valentina olhou para ele. O que lhe fiz estava errado, repetiu mais claro. A chamada para a oficina, o contrato. O advogado. Fez uma pausa. Tive medo. Isso não o justifica. Valentina pensou nas noites com o salário reduzido. Pensou nos 42 vestidos cosidos com o coração dividido entre a agulha e a incerteza. Pensou no candeeiro de rua às 3 da manhã e na lista de Rodrigo e no caldo da dona Beatriz e em todos os pequenos momentos em que tinha tido de escolher continuar sem que ninguém a visse escolher. Não vim procurar o que a senhora me tirou, disse. Finalmente, vim, pelo que a Sofia precisa e que eu não lhe posso dar sozinha. Ernesto assentiu uma vez devagar. O contrato das novidades celestes, disse. Vou restituí-lo esta semana. Pessoalmente, não é necessário. Sim, é, interrompeu-o. E nessa interrupção havia algo que era o contrário de todas as interrupções anteriores. Para mim, sim, é. Valentina não respondeu. Aceitar não era fraqueza. Às vezes, aceitar era simplesmente deixar que alguém fizesse a única coisa que podia fazer para não continuar a ser quem tinha sido. Helena continuava a carregar Sofia, e então aconteceu algo que era pequeno e que ao mesmo tempo era tudo. Helena começou a mover-se levemente. Esse embalar inconsciente que os corpos fazem quando carregam um bebê, esse ritmo que não se aprende, mas que aparece sozinho, como se o corpo se lembrasse de algo anterior à memória. E Sofia, que estava há algum tempo a olhar para a sala com o seu inventário pessoal de coisas importantes, virou a cara para o pescoço de Helena e apoiou ali a bochecha. Só isso. A bochecha, o peso pequeno de uma cabeça de 8 meses a descansar no pescoço de uma mulher que ainda não tinha o nome que já era. Helena fechou os olhos e continuou a embalar. A dona Beatriz soltou um longo suspiro do seu lugar junto à porta. O suspiro de alguém que viu muito na vida e sabe reconhecer o momento exato em que algo que estava partido encontra a forma de não o estar de todo. Valentina olhou para todos. Para Ernesto com o dedo ainda morno do toque de Sofia. Para Helena com os olhos fechados e a bebê no pescoço. Para a dona Beatriz que tinha vindo sem ser convidada porque às vezes as pessoas que cuidam de nós sabem antes de nós quando precisamos que alguém nos veja. E pensou em Rodrigo, na lista. No algum dia que não tinha chegado a tempo, mas que de alguma forma que ela não conseguia explicar totalmente, tinha chegado de qualquer forma, não como ele tinha imaginado, não limpo nem perfeito nem sem custo, mas tinha chegado.
Saíram quando a tarde começava a cair. Helena acompanhou Valentina até a entrada com Sofia ainda nos braços, sem pressa de a devolver. E Valentina deixou que isso fosse assim por mais um momento antes de pegar na filha, nem sentiu. No limiar da porta, o mesmo limiar por onde Valentina tinha passado pela primeira vez, sem saber se tinha direito a estar ali. Helena pôs Sofia nos seus braços com o cuidado de quem devolve algo valioso, que sabe que não lhe pertence, mas que já faz parte dela. E então fez algo que não tinha planeado. Pousou a mão sobre a bochecha de Valentina, não como gesto de perdão, não como gesto de boas-vindas, mas com a mesma naturalidade silenciosa com que as mães tocam os rostos das pessoas que amam os seus filhos. Valentina não se moveu, não disse nada. Helena também não. A dona Beatriz, 3 passos atrás, olhava para a rua com os olhos brilhantes e a boca fechada. Caminharam de regresso pelo mesmo passeio de árvores altas. A dona Beatriz ia ao lado com a mala no braço e os passos lentos de quem não tem pressa porque sabe que o importante já passou. Sofia ia no porta-bebés, a bochecha apoiada contra o peito de Valentina, os olhos semicerrados com aquele torpor de fim de tarde. Valentina pensou no cemitério, na voz de Helena a cortar o ar. O que faz uma desconhecida a chorar na campa do meu filho? E pensou que hoje, naquele mesmo limiar, essa mesma mulher lhe tinha tocado na cara. Não com palavras, não com documentos, não com nada que pudesse ser arquivado ou assinado. Com a mão, só com a mão, continuou a caminhar. As árvores do passeio moviam os ramos devagar com o vento da tarde, e a luz entre as folhas caía em fragmentos sobre o pavimento. Igual, pensou Valentina sem querer pensá-lo, a luz do vitral da igreja pequena do bairro, quando se tinha sentado ali sem pedir nada e sem saber ainda que não precisava de pedir. Sofia suspirou no porta-bebés. Esse suspiro suave, completo, de quem dorme sem medo. Valentina pousou a mão nas costas da sua filha e continuou a caminhar. Às vezes, o amor que alguém não soube dar, o seu filho acaba por dá-lo.